Bom, pessoal, agora nós resolveremos o exercício 3 do material de vocês, que nos diz o seguinte. Uma pessoa está na janela de um apartamento e joga uma chave de cima para baixo, com velocidade de 2 metros por segundo. Sabendo que o apartamento está a 7 metros do solo e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade com que a chave atinge o solo. Ou seja, é um movimento de cima para baixo, porém não é queda livre, porque a velocidade inicial não é igual a zero. Essa velocidade inicial é de 2 metros por segundo. Ela foi jogada para baixo. E nesse caso a gravidade será positiva. Movimento para baixo, orientação da gravidade para baixo, positiva. Então eu tenho que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes o ΔS. Lembra que ele não falou nada sobre tempo, que demora nessa queda, portanto eu vou usar a Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial de lançamento, 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a distância percorrida por essa chave, que é de 7 metros. Bom, eu tenho que velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 7, 140. 140 mais 4, eu tenho 144. Porém, eu não tenho V igual a 144. Eu tenho velocidade ao quadrado igual a 144. Eu vou passar esse quadrado em forma de raiz do outro lado. Então, eu tenho que V é igual a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144, eu encontro uma velocidade de 12 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que essa chave vai atingir o solo. Portanto, essa é a resolução do nosso exercício 3. Próximo exercício, o nosso exercício 4, ele nos diz o seguinte. Do terraço de um prédio, uma bolinha é lançada verticalmente para cima. Lembra, movimento para cima, gravidade para baixo. Nesse caso, o G será negativo, o movimento será retardado. Após 4 segundos, ela passa novamente pelo terraço. Não quer dizer que ela demorou 4 segundos para atingir o ponto mais alto. Quer dizer que nesses 4 segundos ela subiu, atingiu o ponto mais alto, parou e voltou. Então, nessa posição de ida e volta, ela demorou 4 segundos. Ou seja, ela demorou 2 segundos para subir, mais 2 segundos para descer até essa parte do terraço. E segue caindo por mais 1 segundo até atingir o solo. Ou seja, daqui até a parte mais do chão, a parte aqui inferior, ela demorou 1 segundo. Desconsiderando a resistência do ar e dado que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Bom, primeira coisa, a velocidade de lançamento, a velocidade inicial. Bom, eu tenho o seguinte, eu tenho que velocidade é igual a velocidade inicial menos, lembra, o movimento está para cima e a gravidade está para baixo, movimento retardado, eu tenho um G negativo, menos G vezes o T. A velocidade inicial eu quero encontrar, a velocidade final é a velocidade nessa parte do trajeto, ou seja, quando ele atinge esse ponto. Quando ele atinge esse ponto, ele para e começa a descer, ou seja, nesse ponto a velocidade final ela é zero. Então eu tenho V igual a zero, que é igual à velocidade inicial que eu quero encontrar, menos o G, que é da gravidade, que vale 10, vezes o tempo nessa subida, e esse tempo é de 2 segundos. 10 vezes 2 dá 20, porém é negativo, fica V0 menos 20, passa para o outro lado, mais 20. Então nós encontramos o valor da velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Próximo item, o item B, a altura do prédio. Bom, ele quer encontrar o ΔS, essa altura do prédio. Para isso, eu preciso ter o tempo de queda e preciso ter a velocidade da bolinha nesse momento. Ou seja, nesse ponto, a velocidade inicial da bolinha não é zero, ela tem um certo valor. Bom, eu tenho que ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes tempo elevado ao quadrado dividido por 2. O ΔS é o que eu quero encontrar. Lembrando que se a velocidade inicial nesse ponto é de 20 metros por segundo, ela sobe, desacelera, chega no ponto mais alto e ela para. Volta a descer novamente. Nesse ponto, o que acontece? Ela vai atingir a mesma velocidade que ela tinha inicialmente, ou seja, 20 metros por segundo. Por isso que meu V0
Meu VO é 20 metros. O tempo de descida, 1 segundo, mais a gravidade, que vale 10. Nesse caso, ela será positiva, porque é o momento da descida. Então, o deslocamento está para baixo, a gravidade está para baixo, ambos serão positivos. Gravidade 10 e o tempo de queda 1, 1 elevado ao quadrado dividido por 2. 20 vezes 1 dá 20, 10 vezes 1 ao quadrado dá 10, 10 dividido por 2 dá 5. 20 mais 5, eu tenho um ΔS de 25 metros. Então, a altura do prédio é uma altura de 25 metros e com isso nós finalizamos a correção do exercício 4. O último exercício, pessoal, o exercício 5, nos diz o seguinte. O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima. Desprezando-se a ação da atmosfera, assinale a afirmativa incorreta. O objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Muito bem, a velocidade inicial dele era de 20. Depois de 2 segundos, a velocidade é 0, ou seja, ele para e depois ele volta a descer, né? Então, se ele estava subindo, depois ele vai descer. Simetria, 2 segundos para subir, 2 segundos para descer e vai atingir a mesma velocidade. Porém, só com o sinalzinho de menos por causa da orientação. Então, o objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Muito bem. Quando a velocidade for de 0 metros por segundo, quer dizer que nesse caso ele parou. Ou seja, no tempo de 2 segundos, ele atinge o ponto mais alto e para. Correta. Item B, a altura máxima atingida pelo objeto é de 20 metros por segundo. Se você pegar o gráfico da velocidade versus o tempo, se você calcular a área, você encontra o deslocamento. ΔS é numericamente igual ao deslocamento. Eu tenho um triângulo, base vezes altura dividido por 2, 20 vezes 2, 40, 40 dividido por 2 dá 20, portanto, o item B também está correto. Item C, o deslocamento do objeto 4 segundos após o lançamento é 0. Muito bem, deslocamento não é a posição final menos a posição inicial. Ele sai de um certo ponto, 2 segundos ele atinge a posição mais alta e depois volta para a mesma posição. Ou seja, meu ΔS é igual a 0, portanto, a afirmativa C também está correta. Afirmativa D, a aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado e é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ué, Ana, mas você falou que a aceleração na superfície da Terra tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, lembra que é mais 10 metros por segundo ao quadrado e menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele não falou para a gente que a aceleração do objeto permanece constante em módulo, ou seja, sem se preocupar se será positivo ou negativo. Portanto, a afirmativa D ela está incorreta. Em um determinado momento ela será de mais 10, em certos momentos será de menos 10. E a velocidade inicial do objeto é igual a 20 metros por segundo. Muito bem, a velocidade inicial dele aqui, ó, 20 metros por segundo. Portanto, o exercício 5, a única alternativa incorreta é a nossa alternativa D. E com isso, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Abraço e até a nossa próxima aula.